Existe uma beleza no canto congregacional. Eu amo adorar o Senhor e a gente está aqui muito feliz em poder adorar o Senhor junto com você. A gente veio para cá para prestar culto para Ele. E a música é um presente de Deus porque ela tem um potencial de mudar o estado do nosso coração. Eu não sei se já aconteceu com você alguma vez, de você estar de repente triste, angustiado, e você escuta uma música e que te lembra do passado, que te traz uma memória afetiva, te traz mais para perto do Senhor. Ou de repente você está com o pensamento e o coração longe dele, mas você escuta uma canção que te renova a esperança e você volta o seu pensamento para o céu mais uma vez. Isso é um presente do céu para a gente. E aqui tem um tanto de gente, eu tenho certeza que alguns corações aqui hoje podem estar preocupados com alguma coisa. Quem sabe aflitos, quem sabe ansiosos, quem sabe distraídos. E eu tenho certeza também de que em algum momento da adoração Deus vai falar com você, seja através de uma meditação, através de um texto, através de uma canção. E eu te convido e te peço que você abra os seus ouvidos e o seu coração para que o Eterno fale com você e Ele nos alcance, porque Ele está aqui nessa manhã para falar conosco, amém? Eu posso pedir para você se levantar e cantar com a gente, porque digno é o Cordeiro, santo sobre todas as nações. Cante com todo o seu coração sobre esse Deus maravilhoso, é digno. Ao que se assentar sobre o trono do céu, digno ao Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico que se assenta sobre o trono do céu. Eu posso ouvir a igreja, santo, santo, cante. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, Ele há de vir. E toda a criação junta adora o Senhor com a criação. Maravilhado, maravilhado, extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, teu nome é forte.
Santo, santo Ele é. Livro do profeta Isaías, capítulo 65, no verso 24 está escrito o seguinte: E será que antes que clamem, eu responderei? Estando eles ainda falando, eu os ouvirei. Quando nós voltamos para o Salmo 139, verso 4, há uma promessa bastante parecida com essa. E o salmista Davi escreveu: ainda a palavra não me chegou à língua, e tu, Senhor, já a conheces toda. Esses dois textos bíblicos apresentam para mim e para você que Deus, Ele ouve a minha e a sua oração, Ele nos escuta. Só que muitas vezes o meu e o seu problema com a resposta de Deus é que nem sempre Deus responde como eu e você desejamos. E Ele nem sempre responde no tempo em que eu e você almejamos. Mas as promessas bíblicas indicam: Ele nos escuta e Ele nos responde. O que você precisa nessa manhã? Qual é o seu pedido? Qual é o seu anelo? Talvez você não queira pedir, não queira manifestar nada concernente a pedido a Deus, mas você queira agradecer. Você que nos acompanha pela transmissão, se você tem um pedido, pode colocar no chat e nós vamos orar por você. Eu gostaria de convidar vocês a se ajoelharem, confiados nessas duas promessas que eu e você acabamos de ler, dentre tantas outras que há na Bíblia, de que Deus nos ouve e que Ele nos responde. Soberano Deus, bom Pai, mais uma vez nós nos prostramos, nos ajoelhamos diante do Senhor. E ao fazê-lo, reconhecemos que Tu és o nosso Criador e nós somos Tuas criaturas. Nós rendemos honras, glórias, louvores, exaltamos e magnificamos o Teu nome. Porque como acabamos de cantar, Tu és um Deus santo. Bom Deus e Pai, obrigado porque Tu deixaste a Tua palavra para nós e ela está repleta de promessas que indicam que sempre que nós elevamos uma prece, uma oração ao Senhor, Tu nos ouve e também o Senhor responde. Bom Deus e Pai, nós suplicamos ao Senhor que mediante a ação do Teu Espírito na vida de cada um de nós aqui, nós estejamos prontos a receber a Tua vontade de bom grado em nossa vida. Se a resposta não for a que desejamos, se ela não vier no tempo em que almejamos, que nós sigamos confiando e exercendo fé no Senhor, certos de que o Senhor tem o melhor para cada um de nós. Que o Senhor visite cada pessoa, consequentemente cada família aqui representada, e que o Senhor possa trazer bênção, resposta, restauração e salvação para cada um de nós. Pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era, é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 22, diz o seguinte: Mas ele, pesaroso desta palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Aqui é o final de um encontro. Nós conhecemos como uma história do jovem rico. O diálogo se inicia com uma cena muito interessante. Jesus está com as crianças, e é um momento em que Jesus abençoa as crianças,
E esse jovem, ao observar de longe, ele sente-se também a necessidade de pedir uma bênção. E então ele se joga aos pés de Cristo, e é uma cena dramática. As pessoas ao redor começam a olhar. Então ele se joga, se lança, se ajoelha aos pés de Cristo. E ele diz: Senhor, por favor, eu também preciso dessa bênção. O que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? E então Jesus conta algumas condições, cita alguns mandamentos. E ele diz assim: guardo todos. Desde criança fui ensinado, guardo todos. E então Jesus reconhece isso e diz assim: muito bem, só te falta uma coisa. Vá, vende tudo que você tem, entrega aos pobres e depois vem e siga-me. E aí vem essa frase, esse texto que nós acabamos de ler. O jovem não é capaz de atender ao pedido de Jesus. E então ele se entristece e ele vai embora sem aceitar o pedido de Jesus. A reflexão que eu queria trazer para você nesta manhã é que nós incorremos talvez no mesmo erro do jovem rico. Talvez amemos mais as coisas ao invés de amar o Senhor que provê essas coisas. Ele não foi capaz de reconhecer essa virtude. Que nós nessa manhã tenhamos a sabedoria de Deus. Porque a palavra de Deus diz: ame ao Senhor teu Deus, ame a Jesus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E então a bênção nos acompanhará nessa trajetória da nossa vida. Neste momento é o momento em que você participa de maneira muito direta, efetiva da adoração. Que nesta manhã você possa atender ao chamado de Cristo. Que você possa abrir o teu coração, abrir a tua vida e ser uma bênção, uma extensão da bênção de Deus aqui neste mundo. Neste momento nós teremos a oportunidade de entregar um pouco do muito que recebemos de Deus. E que neste momento verdadeiramente nós possamos visualizar o que Cristo fez por nós. Algumas orientações. Vai aparecer a chave Pix para você. Essa chave Pix também é a chave que é o comprovante, o canal que você vai direcionar esse comprovante para que seja contabilizado se é dízimo ou se é oferta. Para quem nos acompanha de casa, aparecerá o QR Code, tá bom? Para quem vai fazer a sua doação para a construção da nova sede, nós pedimos a gentileza que você finalize essa doação com 48 centavos ao final. E que Deus nos abençoe neste momento. Ainda me lembro quando um milagre eu pedi, com pouca fé sim eu temi, e hoje eu posso ver, foi muito além do meu pensar. São tantas bênçãos pra contar, 1, 2, 3, bênçãos que não têm fim. Perco as contas e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar, ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. E nenhuma fase dura para sempre, por isso eu não vou me esquecer. Cada motivo que tenho pra ser grato, por ter sido tão fiel a mim. Deus, eu tenho
e agradeço o que fez por mim. Deus, eu tenho tantas bênçãos, posso em minha vida enxergar. Quanto mais vejo os detalhes, sua bondade posso encontrar. Pai, enquanto eu viver, sempre irei me lembrar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Ainda que sejam infinitas, suas bênçãos eu irei contar. Querido Deus que estás nos céus, obrigado, Senhor, pela oportunidade de participarmos da Tua obra, Senhor. Te agradecemos o muito, além do que necessitamos, recebemos de Tuas mãos. E que no transcorrer da nossa vida, a Tua bondade e o Teu amor permeiem o nosso coração, para que sejamos, ó Deus, sensibilizados com a necessidade dos outros. Nos abençoe, nos guarde e permaneça conosco. É o que rogamos por Jesus. Amém. Esperança é um negócio que pega, né? Talvez você já tenha se visto sem esperança em algum momento da vida. Ou às vezes até por uma distração ou outra, a gente se sente meio desesperançoso. Já aconteceu com você? Talvez, quem sabe, até nem seja num passado tão distante. Talvez na última semana, uma distração. Em um mundo com tantas distrações, a coisa mais fácil que se tem é a gente perder o foco do que realmente importa. E olha, eu quero através dessa canção te convidar a voltar o pensamento e colocar sua esperança num lugar em que nada pode tirar ela de você, que é no céu, com o Senhor Jesus. Você pode se levantar e cantar com a gente uma canção que reforça essa esperança que temos em um Deus que vive, em um Deus que nos recebe, em um Deus que nos acolhe e nos aceita, em um Deus que nos protege, que nos salva. Cante conosco pra esse Deus maravilhoso. Salvação, e a ti me renderei.
noite. Vem. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Todos juntos, vem Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, Maranata, hora vem Senhor Jesus. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás, aleluia. Mais uma vez, aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Essa esperança nos envolve, nos renova, dá sentido para a vida, né? E pensando nesse sentido da vida, se você tem uma razão para dizer que Deus tem sido bom com você, diga amém. Ele tem cuidado da gente, até mesmo nas tribulações, e elas acontecem para que a gente se aproxime dele, para que a gente tenha mais sensibilidade para a sua voz. Deus tem sido bom com a gente o tempo todo, e eu quero cantar da bondade de Deus, porque isso dá sentido para estarmos aqui nessa manhã. Se você está aqui nessa manhã, é porque Deus tem sido bom com você, e a sua graça se renovado a cada dia. Cante conosco dessa bondade maravilhosa e desse Deus maravilhoso. Começando só com os homens. Te amo, Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. E toda a igreja adora. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Te amo, Deus, tua graça nunca falha.
Diga amém. A bondade dele nos persegue. Ele está aqui para te ouvir. Cante dessa bondade. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Tua bondade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, te dou meu ser, entrego tudo a ti. Tua bondade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo tu és tão bom. Com todo fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Amém. Ele tem sido bom com a gente. Amém. Louvado seja Deus. Olha, nada como ter segurança do lugar em que nós estamos, de quem nós somos, de onde fundamentamos a nossa fé. O livro de Atos nos diz que aquele que crê no Senhor Jesus será salvo. E nós cremos nele, por isso nós estamos aqui. E a salvação está à distância da tua oração, da tua decisão, da minha certeza, da minha convicção de que eu estou salvo nele. E acredite, se nós colocarmos a nossa convicção nesse Deus, no Senhor, o nosso galardão, o nosso tesouro vai estar guardado num lugar em que a eternidade faz sentido e que o tempo não se conta. Você sabe em quem você crê? Diga amém. Amém. Cante conosco essa canção tão especial. Todos juntos. Não sei por que de Deus o amor a mim se revelou. Por qual razão o Salvador pra si me resgatou. Enfrentarei.
Se de manhã, se à tarde vem pra me levar ao lar, meu lar, mas eu sei em quem eu creio e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Mas eu sei em quem eu creio e estou bem certo que é poderoso pra guardar o meu tesouro até o fim chegar. Amém. Louvado seja Deus. Você pode repetir esse refrão comigo? Pode se sentar e cante comigo assim. Mas eu sei em quem eu creio e estou bem certo que é. E Ele guarda nosso tesouro para guardar. Até quando? Até o fim. Feche seus olhos. Querido Deus, como é bom termos a certeza de que estamos guardados no Senhor. Muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui nesse momento. E viemos aqui porque queremos ouvir a Tua voz falando ao nosso coração. Precisamos receber o toque do Teu Santo Espírito. E que o Senhor de fato, ó Deus, se manifeste no meio de nós, para nos abençoar, para preparar a nossa mente e o nosso coração para que nada mais possa nos atrapalhar de termos uma experiência real e transformadora com o Senhor. Olha para dentro de cada um de nós, toma conta do nosso coração e fala conosco nessa manhã em nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Bom dia, feliz sábado para você. É muito bom poder ver a casa do Pai cheia, dos seus filhos amados. E está tão cheia que eu preciso mais uma vez fazer um pedido especial para você. Se você está aí reservando algum lugar, eu pediria para que você desocupasse esse lugar e cedesse para quem já chegou e gostaria de entrar, porque nós temos muitas pessoas ali fora que pretendem entrar ainda. Então, se você tem um lugar vago aí do seu lado, você pode sinalizar para que os nossos diáconos possam conduzir as pessoas até esses lugares. E se não for pedir muito, tiver um lugar no meio da fileira e você puder ir para esses lugares para fazer liberar os lugares das pontas, você vai facilitar muito o nosso trabalho e a nossa dinâmica aqui. Que Deus seja louvado. É muito bom ter você aqui. Essa que é uma comunidade da Igreja Adventista do Sétimo Dia que existe com esse propósito, de que a cada sábado, a cada encontro, nós tenhamos uma experiência real e transformadora com Deus e que hoje seja mais um desses dias. Antes de nós começarmos a nossa reflexão, eu preciso dar 3 recados para vocês. O primeiro deles é que a nossa classe de estudos da Bíblia Começos, ela continua. Então hoje às 3:30 da tarde você tem mais um episódio dessa série da classe Começos com o pastor Anderson. Então se você não participa ainda e gostaria de estudar mais a Bíblia, de aprender mais sobre a palavra de Deus, essa é a sua oportunidade. Você tem aí na cadeira à sua frente um QR Code. Se você apontar o seu celular ali,
Você vai ser direcionado para vários links, um deles é para a inscrição da classe Começos. Eu pediria que você fizesse essa inscrição, por quê? Por um único motivo, só para a gente preparar o material para você ter à sua disposição o guia de estudo e a Bíblia também para o momento da tarde. Por enquanto ela é só presencial, não existe online, nós estamos trabalhando para fazer uma classe do Começos também online, mas por enquanto é aqui nesse auditório às 3h30, então participe conosco. Se você quer estudar a Bíblia, quer se preparar para ser batizado, ou quer entender melhor alguns pontos, algumas doutrinas, algumas verdades bíblicas, venha e faça parte da nossa classe Começo. Quero pedir para o pessoal projetar aí também na tela o anúncio da Feira de Saúde. Dia 28 de abril, das 9 às 15 horas da tarde, nós realizaremos aqui na Nova Semente uma feira de saúde. Então, se você é da área da saúde, gosta, é simpatizante dessa área ou simplesmente gostaria de servir, procure a Ana Paula ou procure algum dos pastores para se candidatar e fazer parte da nossa equipe. Mas, para além disso, você também é convidado a convidar os seus amigos a virem para esse dia e participarem de todo um circuito de pelo menos 8 estações, onde você vai ver a sua idade biológica, onde você vai ver como é que está o seu condicionamento físico, a sua condição pulmonar, a sua condição emocional. Então nós teremos diversos profissionais da área da saúde atendendo a você, aos seus amigos. Então divulgue, convide as pessoas e se você quiser participar, fale comigo, com os pastores ou então com a Ana Paula, para que você possa estar conosco nesse dia. Você vê lá, ó, teste de glicemia, aferição de pressão, teste de aptidão física, bioimpedância, massagem anti-estresse. Olha só, esse ponto aí é interessante, hein? Ó, você vai receber uma massagenzinha, aconselhamento médico e muito mais. Então, dia 28/4, das 9 às 15 da tarde, dá uma passadinha aqui, ou então venha unir-se a esse ministério e participar conosco desse evento. Salve aí essa data na sua agenda. E para o último recado antes da meditação, da reflexão, eu quero chamar todos os líderes da nossa igreja que estejam presentes aqui nesse primeiro culto, juntamente com os demais pastores, para que venham aqui ao palco junto comigo. Muito bem. E eles estão aqui, queridos, porque nós queremos convidar outras 2 pessoas para virem aqui. Vocês já os viram aqui hoje, mas nós gostaríamos de oficialmente apresentar a igreja. Então quero chamar aqui, e o pessoal da banda e do louvor que estiver presente também, se quiser compor no palco aqui conosco, por favor. O pessoal da banda, do louvor, se eles estiverem ali. A Isabel? Não. Mas eu quero chamar aqui o Léo e a Camila, para que venham aqui à frente conosco. E eu gostaria que a igreja os recebesse com uma salva de palmas. Por favor, Camila, vem aqui, Léo. Sejam muito bem-vindos. A gente acabou despedindo o Daniel Salles na semana passada, por toda a questão que foi já explicado semana passada, distância e tudo mais. E o Léo, ele aceitou o convite para vir então compor e vem junto com a Camila, vem acompanhado da Camila, sua esposa, para compor então o nosso time ministerial da Nova Semente. Então eu quero oficialmente apresentar para vocês aqui o Léo como novo ministro de música da nossa igreja. Ele estará à frente desse ministério. Já começaram novos ensaios durante essa semana e nós já pudemos sentir hoje toda a alegria do grupo, de vocês, todo o empenho. E eles vêm para somar conosco, para entregar aquilo que Deus deu para eles, para a nossa igreja, em termos de talento, de tempo, de habilidades. E o nosso desejo é que vocês sejam muito felizes aqui. Que o trabalho de vocês seja profícuo, abençoado. E que através da influência de vocês, nesse ministério tão importante, muitas e muitas pessoas possam conhecer o amor de Jesus através de vocês. Nós queremos entregar a vocês uma singela lembrança de boas-vindas. E o nosso desejo de que realmente Deus os conduza sempre e que Deus possa abençoar o trabalho de vocês aqui na nossa comunidade. Nós queremos orar com eles, pedindo a bênção do Senhor sobre esse novo trabalho que se inicia
Eu quero convidar você a se unir a nós em oração, então feche seus olhos e vamos orar. Querido e amado Deus, muito obrigado, ó Pai, pela vida do Léo, da Camila e pelo lindo ministério que eles têm desenvolvido e que aceitaram desenvolver e continuar desenvolvendo aqui na Nova Semente. Que o Senhor os abençoe, que o Senhor esteja com eles, que o Senhor os dirija cada passo e que assim como eles foram, onde estavam, eles sejam uma bênção aqui para nós e que nós sejamos uma bênção também para eles. Que através da sua influência, do seu ministério, do seu trabalho, da sua vida, muitas e muitas pessoas possam conhecer o amor de Cristo Jesus e serem alcançadas por essa mensagem através de cada ministração, através de cada música. Fica conosco, abençoa todo o ministério de louvor e da música da nossa igreja, que realmente todos os cantores e instrumentistas sejam pelo Senhor abençoados e dirigidos, para que eles continuem nos abençoando e como instrumentos nos conduzindo no louvor e na adoração do seu santo nome. Fica conosco, ó Deus, e guarda-nos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. O Léo, apesar dessa cara de novo, de jovem, ele já tem uma certa experiência, tem desenvolvido um trabalho maravilhoso. Eles estavam anteriormente na igreja da Ípica. Como é que é o nome do bairro ali? Ali é Vila Cruzeiro. Mas foi uma igreja que a igreja do Brooklyn acabou plantando. E eles assumiram desde a fundação dessa igreja o Ministério da Música. E eles desenvolveram um trabalho extraordinário ali, envolvendo a maior parte da igreja no Ministério da Música, através do Ministério de Louvor, através de coral. E ele vem com toda essa energia para poder trazer um pouco dessa experiência aqui. Ao passar do tempo, vocês vão conhecê-lo melhor também. Você pode acompanhá-lo pelas redes sociais, @leo.bueno, com O, não com U, Bueno. E lá você vai também para um outro perfil, que é o Worship App. Exatamente. Que é um outro ministério que ele desenvolve e traz isso para a Nova Semente também, para nos ajudar e para nos abençoar. Onde ele prepara pessoas e igrejas para ministração, para o desenvolvimento de ministério de música nas diversas igrejas. Dá uma olhadinha lá, você vai ver. A TM, né? A TM também já vem junto com eles aqui também, faz parte de um trio que eles têm. Seja muito bem-vinda também, é um prazer ter você somado à nossa equipe. Você irá vê-los fazendo lá algumas amostras do que eles vão trazer para cá. Então sejam muito bem-vindos, que Deus abençoe, é um prazer imenso ter vocês. Mais uma salva de palmas para o casal, que Deus os abençoe ricamente. Hoje nós vamos começar uma nova série. O pessoal vai projetar aí o nome da série para você, e o nome da série é Paz e Espada. E essa série que nós vamos começar hoje, ela está baseada num texto do Evangelho de Mateus. Se você tem aí a sua Bíblia, abra no Evangelho de Mateus, no capítulo 10. É uma fala de Jesus aos seus discípulos, onde ele chama os 12, ele dá instruções para os 12, faz admoestações aos 12, estimulam os 12 no trabalho que eles vão realizar a partir desse momento em que foram chamados por Jesus, mas Jesus vai falar para eles também a respeito das dificuldades que eles vão enfrentar. E essa dificuldade eles vão enfrentar porque na verdade é uma dificuldade que o Evangelho vai enfrentar. Mas se você parar para pensar, e eu já vou para o final para voltar para o começo depois, a dificuldade ela se dá não por causa do Evangelho, não por causa dos pregadores do Evangelho, mas por conta daqueles que ouvem e recebem o Evangelho. E Jesus contou algumas parábolas evidenciando essa dificuldade do nosso coração de receber as coisas. Talvez a que mais se aplicasse a esse contexto, a do semeador, onde você tem ali vários tipos de solo que representam vários tipos de pessoas que recebem e que ouvem a respeito do Evangelho. E a semente do Evangelho é lançada, a semente é a mesma, a força da semente é a mesma, o potencial da semente é o mesmo,
Mas o que faz a diferença em todo esse contexto é o solo que recebe essa semente. E eu gostaria de chamar você para você avaliar que tipo de solo e que tipo de terreno tem sido o seu coração. Porque embora a maneira como inicialmente essa ideia é colocada pareça ser que a dificuldade é do Evangelho, a dificuldade não é do Evangelho. A dificuldade está em quem recebe o Evangelho e quem ouve o Evangelho. E por que então essa série Paz e Espada? Ela está baseada em Mateus capítulo 10, a partir do verso 34. Onde Jesus diz assim: não penseis que vim trazer paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Pois vim causar divisão entre o homem e seu pai, entre a filha e sua mãe, entre a nora e a sua sogra. E o pessoal leva isso aqui a ferro e fogo mesmo, né? Assim, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem ama seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama o seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e vem após mim não é digno de mim. Quem acha a sua vida, perdê-la. Quem, todavia, perde a vida por minha causa, acha-la. Essa aqui é uma realidade do Evangelho. Uma realidade necessária do Evangelho, porque o Evangelho ele precisa nos confrontar. E se você tem ouvido por aí um Evangelho muito açucarado, tome cuidado com esse tipo de pregação. Porque o Evangelho que é ouvido e que não mexe com você, e que não te tira da zona de conforto, ele pode ser qualquer outra coisa, menos esse Evangelho. Porque desde o Éden o homem se afastou dos propósitos e do plano original de Deus, e essa é a nossa tendência, essa é a nossa inclinação. E eu não posso correr o risco de achar que está tudo bem e que está tudo certo do jeito que está. Eu preciso constantemente colocar o meu coração, a minha vida à prova. E o Evangelho é um instrumento que fará isso. Então, se eu tenho ouvido o Evangelho que tem me deixado confortável demais, eu preciso tomar cuidado com ele. Porque Jesus deixou isso bem claro para os seus discípulos: eu não vim trazer paz, eu vim trazer espada. Ah, mas então Jesus queria causar mesmo? Não é essa a intenção do texto. A questão é, pelo que ele veio apresentar para nós, ensinar para nós, é natural que haja um desconforto, que haja uma dissonância entre a maneira como eu escolho viver e a maneira como eu preciso viver. No sentido de buscar o ideal, no sentido de estar vivendo de acordo com o plano de Deus. É necessário que haja um choque entre essas duas coisas, porque eu não vou para o céu abraçado com o meu pecado. Eu não vou para o céu fazendo aquilo que o meu coração carnal deseja e gosta que eu faça. Eu não estou colocando aqui a condicionante também no fazer ou não fazer, isso vai ficar claro ao longo do sermão, da reflexão. Mas o ponto que eu quero salientar aqui é que se o Evangelho não nos desperta a uma reflexão e não nos leva a sair da zona de conforto, você pode estar ouvindo um Evangelho que seja muito perigoso. No livro de Hebreus, no capítulo 4, no versículo 12, a Bíblia vai dizer a respeito do impacto do Evangelho na vida daquele que o recebe. Ele vai dizer: porque a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e os propósitos do coração. A palavra de Deus ela é viva e eficaz, ela é capaz de discernir os propósitos do coração pelo que você tem vivido. O que é que tem movido o seu coração? O que é que tem movido as suas decisões? O que é que tem movido você? Onde é que você coloca o seu tempo, os seus recursos, a sua energia?
que é que move você? Pelo que você tem vivido? Pelo que você tem trabalhado? O que é que você tem buscado? E eu não estou falando de coisas externas à nossa realidade religiosa aqui. Por que é que você está aqui? O que é que você veio buscar aqui? O que é que te move para vir até aqui? E na tua resposta você pode até dizer, eu vim porque eu vim buscar a Deus, mas você veio buscar a Deus por quê? Você veio buscar a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que Ele pode fazer? Onde é que está a ênfase da sua busca por Deus? Porque até isso pode estar equivocado e o Evangelho vem aqui para confrontar isso, para como um espelho se colocar na minha frente, para que eu possa me ver claramente e poder avaliar quais são as intenções e as motivações do meu coração. Porque aparentemente pode estar tudo certo, mas o que vai depender mesmo é a condição de dentro do coração. A nossa natureza, ela precisa ser confrontada. Precisamos sair da nossa zona de conforto. O Evangelho é um instrumento que nos fará isso, que evidenciará os nossos maus caminhos, as nossas más decisões, o nosso afastamento do plano original de Deus. E Ele é capaz de discernir as intenções do nosso coração que nos fazem nos aproximar de Deus. E como eu disse anteriormente, ninguém vai abraçado para o céu com o seu pecado, você vai para lá lutando com ele. Eu gostaria de me ater com vocês hoje num capítulo todo da Bíblia. Nós vamos ler bastante hoje. Eu gostaria que você me acompanhasse para a gente entender o que é que aconteceu ali e como o Evangelho precisa nos confrontar o tempo todo. E essa série, ela visa estudarmos alguns discursos difíceis de Jesus. Algumas falas difíceis de Jesus, algumas verdades difíceis da palavra de Deus, difíceis no sentido de tocar em alguns pontos que não são populares. De tocar em alguns pontos que nós não gostamos de ouvir ou que nós não gostamos de lidar com essas coisas. Mas que foram mencionados e tratados por Jesus e nós vamos tocar nesses pontos. E vocês vão entender isso e a sequência da série com base naquilo que nós vamos ver hoje. Então abra sua Bíblia aí no Evangelho de João, no capítulo 6. Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler vários versos, mas eu vou contar, só para a gente relembrar o contexto dos versos que se seguirão. Eu vou relembrar aqui o início desse capítulo. É a multiplicação dos pães e dos peixes. Jesus tinha pregado para uma multidão, a Bíblia fala de cerca de 5.000 pessoas, mas era normal contarem só os homens e alguns teólogos dizem que a gente poderia multiplicar esse número até em 5 vezes, por conta do número de mulheres e crianças. Fato é que havia ali muito mais do que 5.000 pessoas. Passaram o dia todo ouvindo Jesus pregar e já estava quase terminando o dia. Os discípulos preocupados já. O pessoal não comeu o dia todo. E na cabeça dos discípulos, Jesus podia simplesmente despedi-los para cada um voltar para sua casa, comer em casa. Mas Jesus está preocupado com eles, não só com o alimento espiritual, mas também com o alimento físico. E Jesus pergunta para os seus discípulos o que é que a gente vai fazer para comer, para o povo comer. Meu Deus, e se tinham ali 5 vezes mais, cerca de 25.000 pessoas. E ele fala, nem 200 denários, nem com dinheiro de 200 dias de trabalho seria suficiente para comprar comida para todo esse povo. Até que de repente Felipe aparece ali e ele encontrou um garotinho que tinha 5 pães e 2 peixes. Você conhece a história? Jesus, ele partilha ali dos pães e dos peixes e alimenta toda essa multidão. Para além de alimentar a multidão, sobram ainda 12 cestos cheios de pães e de peixes. Por que é que fez para sobrar? Porque Jesus tinha uma intenção aqui. Intenção de chegar no ponto em que essa história vai chegar. Intenção de ensinar uma coisa muito importante. O tamanho do milagre é para não restar dúvida na cabeça do povo de que ele era o Messias. Por isso que chega a sobrar. Na cabeça daqueles judeus,
Apesar de terem uma compreensão equivocada, né, sobre a vinda do Messias, eles aguardavam que o Messias viria e que o Messias replicaria aquilo que Moisés tinha feito com o povo lá no deserto. E que o Messias daria de novo maná para o povo, faria o pão descer do céu. Eles não tinham entendido ainda a aplicação do pão descer do céu. Eles acreditavam que o Messias manifestaria um grande derramamento de pão do céu como fora no deserto, na época da peregrinação do povo de Israel. Mas aquele milagre chama atenção, porque o pão não cai do céu literalmente, como no deserto, mas um milagre extraordinário acontece, uma grande multidão ali alimentada. E chega a sobrar, abundância, então isso evidencia na cabeça deles, opa, esse é o Messias. Ele está replicando comida, ele está dando comida para o povo do nada. Ou nesse contexto, a partir de muito pouco, alimentou uma multidão. O povo come e volta para casa satisfeito. Imagina a cabeça desse povo voltando para casa. Se coloque nessas rodinhas que estão voltando e que estão caminhando juntos ali pela relva e que acabaram de comer fartamente a partir de 5 pães e 2 peixes que alimentaram possivelmente cerca de 25 mil pessoas. Era o assunto do retorno para casa. Que coisa extraordinária. Vocês viram o que a gente acabou de ver? Que a gente acabou de experimentar aqui. É o Messias de fato. É o libertador de fato. E na compreensão deles, o Messias viria para naquele momento se rebelar contra o poder romano e estabelecer o seu reino. E esse povo voltou para casa agora, cheio de expectativas e sonhos e projeções, pensando, tá aí, acabou a opressão romana. A gente não vai precisar mais ser esfolado aqui para pagar imposto para Roma. Acabou a pobreza, acabou a miséria, acabou tudo, porque está aí. Esse homem no poder, a gente já ouviu que ele cura as pessoas. Você imagina, volta um soldado ferido da batalha, ele cura. A gente é invencível a partir de agora. Quem é o exército que vai poder lutar contra nós? E a baixo custo ainda, porque com 5 pães e 2 peixes ele alimenta 25 mil, nós seremos imbatíveis. É agora, chegou a nossa vez. É agora que o Messias vai reinar e está tudo resolvido. E o que vai acontecer? Eles começam então a estabelecerem os seus planos, os seus sonhos. Começam agora a tentar viabilizar a busca dos seus próprios interesses. E eles voltam para aquele mesmo lugar no dia seguinte. Só que quando eles chegam naquele mesmo lugar onde tinham comido do pão, Jesus não está lá, os discípulos não estão mais lá. Eles percebem que ficaram ali só um barquinho ou outro. Bom, Jesus deve ter cruzado o mar. Vai acontecer um episódio que João vai narrar. Jesus vai andar por sobre o mar à noite, indo ao encontro dos discípulos. Mas até o final da madrugada eles chegam em Cafarnaum, do outro lado do mar, do lago. Essas pessoas, elas voltaram ali naquele lugar onde comeram um pão, com um propósito. Propósito de proclamarem Jesus como rei. Vamos entronizá-lo, vamos colocá-lo no trono, porque assim nós seremos imbatíveis, seremos invencíveis. João capítulo 6, versos 14 e 15. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram, este é verdadeiramente o profeta que deveria vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo, para o proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Os discípulos vão para o mar, Jesus vai para o monte, passa um tempo em oração, depois Jesus vai andando por sobre o mar, encontra-se com os discípulos e termina de cruzar o mar então para Cafarnaum, do outro lado do lago. Outro dia chega, as pessoas vão para o lugar para falar com Jesus, ele não está lá, elas atravessam o mar também e vão ter com Jesus. E lá do outro lado vai começar um diálogo, e é nesse diálogo que eu gostaria de me ater a partir de agora. Verso 25. E tendo-o encontrado no outro lado do mar, lhe perguntaram, mestre, quando chegaste aqui? Interessante, eles começam aqui puxar assunto.
Eles começam com uma coisa genérica. Ô Jesus, quando o Senhor chegou aqui? E Jesus não vai responder essa pergunta. Porque Jesus já sabia qual era a intenção do coração. Jesus vai atravessar o assunto aqui no verso 26, ele vai responder: em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. Jesus vai começar um duro discurso para esses homens aqui. E esse evangelho apresentado por Jesus vai confrontá-los com relação às intenções e às motivações do coração de cada um deles. Jesus conhecia a intenção do coração, sabia qual era o propósito pelo qual eles estavam procurando-o. E quando Jesus responde isso, ele vai dizer: vocês vieram aqui não porque viram os sinais, mas porque comeram dos pães e vos fartastes. O que Jesus está querendo dizer aqui? Quando ele faz essa distinção entre ter visto o sinal e ter comido do pão, ele está dizendo o seguinte: vocês não vieram aqui porque através do sinal me reconheceram de fato como Messias, como Salvador de vocês. Mas por conta de terem comido o pão, vocês estão vindo aqui para buscar os seus próprios interesses. Como vocês se fartaram dos pães, vocês querem se fartar de outras coisas mais, para realizar o desejo e a intenção do coração de vocês. E aí eu pergunto: por que é que você veio aqui? Por que é que você está conectado aí na internet nos assistindo esse sermão? O que é que te move a ter essa dinâmica religiosa, espiritual? O que é que te faz orar? O que é que te faz buscar a Deus? Quando você se coloca na presença dEle? É quando você precisa. É quando você precisa de uma conveniência da parte dEle. É quando você precisa que Ele atenda interesses do seu coração. Por que você está aqui? E é impressionante que quando as coisas começam a ficar ruins na nossa vida, não, eu preciso ir na igreja. Ou ir à igreja. Preciso estar lá. Vem até no nosso PG de oração da quarta-feira. O que é que te move? Por que é que você vem aqui cada sábado? É para realizar o desejo do seu coração. E aí eu tenho uma triste notícia para você. Que foi a triste notícia que Jesus deu para esses camaradas aqui. Porque vai começar uma conversa muito difícil agora, sabe por quê? Porque Jesus não vai atender o desejo do coração deles. Assim como pode ser que Ele não atenda o meu e o seu desejo também. Porque o propósito dele pode ser outro. E porque isso pode condicionar a minha relação com Ele e não estabelecê-la nas bases em que ela deve de fato ser estabelecida. Jesus desmascara toda essa turma que foi lá para procurá-lo. E agora eles têm que olhar para si, eles estão despidos agora, desnudos diante das pessoas. Olha, como é que ele sabe? Porque estavam indo ali, não porque o reconheceram como Messias e como Salvador, mas porque tinham interesses naquilo que ele podia fazer. Como tem sido a sua relação com Deus? Quando Deus não responde como você quer. Você continua confiando pelo que Ele é. Você continua buscando, mesmo quando a oração não foi atendida da maneira como você esperava que ela fosse atendida. No que é que está fundamentada a sua relação com Deus? É naquilo que Ele pode fazer, e enquanto Ele estiver fazendo, a relação de vocês estará tudo bem. Mas no momento que Ele não fizer, ou no momento que Ele pedir para você abrir mão de alguma coisa que te é muito cara, o que é que motiva as suas atitudes e a sua relação para com Deus? E Jesus vai continuar dizendo no verso 27, trabalhai, não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o confirmou com o seu selo. E aqui Jesus começa a fazer uma distinção que tende a ficar cada vez mais clara, mas eles não vão perceber isso aqui.
Porque Jesus está dizendo, trabalhem não por aquilo que vai passar, não por aquilo que vai morrer nesse mundo, mas trabalhem por aquilo que vai durar para sempre. Jesus está dizendo para eles e fazendo um forte apelo para eles, abandonem todo o interesse terreno, momentâneo e passageiro, e comecem a desejar mais as coisas do céu. E por que é que Jesus fala isso? Porque Jesus tem que frustrar os planos, os pensamentos deles, porque naquele momento era cruz, não era trono. Naquele momento o reino seria estabelecido no coração, para depois, quando Jesus voltar, ser estabelecido em todo o planeta, em toda a terra. Eles não estavam entendendo isso, e Jesus estava dizendo, a vida eterna está aqui diante de vocês, enquanto vocês estão pensando nessa vida aqui. O que é que move você? Os teus planos têm que ver com o quê? Com essa terra aqui, ou tem que ver com a eternidade? Você tem pensado mais na sua conta bancária ou nas estrelas da sua coroa? Você tem vivido mais da terra ou mais do céu? E Jesus vai frustrar aqui esses homens, e a conversa vai continuar. Versículo 28, dirigiram-se, pois, a ele perguntando, que faremos para realizar as obras de Deus? Eles ainda estavam muito atrelados no que precisavam fazer para ser salvos, né? A vida eterna estava ali, tá, o que eu vou fazer então para essa vida eterna que o Senhor está fazendo? Porque a gente tem planos para agora, mas diante desses planos, o que eu preciso fazer então? Essa foi a resposta deles. O que eu preciso fazer? E aí Jesus vai dizer no verso 29, a obra de Deus é esta, que creiais naquele que por ele foi enviado. Não é algo que você tem que fazer em termos de obra, mas é em quem você coloca a sua confiança. E por que você coloca a sua confiança nele? É depositar a confiança nele, mesmo que ele não haja como eu espero que ele haja. É confiar nele, mesmo que ele não atenda a todos os meus caprichos, os meus pedidos. É continuar confiando por quem ele é, não pelo que ele faz ou deixa de fazer. Então lhe disseram eles, que sinal fazes para que o vejamos e creiamos em ti? Quais são os teus feitos? Veja, olha só o que está acontecendo aqui. Por que eles foram até Jesus? Porque tinham visto um sinal. Mas deram mais atenção aos seus interesses. Eles viram um milagre. Não o reconheceram e não o colocaram na posição que deveria colocar, mas eles viram o sinal, viram o milagre. Sobraram 12 cestos cheios de pães. E eles foram em busca dele para proclamá-lo rei, porque viram o milagre. Mas aí agora, quando Jesus frustra a intenção do coração deles, dizendo, olha, as coisas não vão acontecer como vocês estão esperando. Aí agora eles se desvalem até do milagre e perguntam, quais são os teus feitos? Quais são os teus sinais, então? E aqui fica evidente que toda essa relação desse povo com Jesus estava pautada na busca dos seus próprios interesses e não num relacionamento íntimo e profundo a fim de conhecer aquele que estava sendo apresentado ali como a fonte de toda a vida. Nossos pais comeram maná no deserto, como está escrito, deu-lhes a comer pão do céu. Por que eles fazem essa referência? Por conta disso. Ah, se o Senhor é o Messias, a gente entende que o Messias vai replicar o que Moisés fez e vai dar pão do céu também. Versículo 32, replicou-lhe Jesus, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem vos dá. O que Jesus está tentando deixar claro para eles é o seguinte, hein, vocês estão com um pensamento aqui, ó, nessa terra, nesse mundo. E vocês estão olhando para isso de maneira literal. Estou falando de algo muito maior e espiritual. Porque o verdadeiro pão do céu não foi aquele. Mas o verdadeiro pão do céu é o Pai quem dá. E Jesus estava fazendo mais uma vez uma distinção daquilo que é físico para aquilo que é espiritual. Ele está dizendo, o pão espiritual, o pão que dá vida, a vida eterna, é o Pai quem dá, não foi Moisés. E a conversa deles vai caminhar para essa dicotomia entre a literalidade e a espiritualidade da fala de Jesus. Versículo 33, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo.
E Jesus vai tentar deixar claro, até no tempo verbal que ele vai usar, porque ele diz: o pão que vem de Deus, o verdadeiro pão do céu, não é o que desceu, ele fala, é o que desce. E quem é que desceu no presente para eles naquele momento? Ele mesmo. Ele está dizendo, por isso, o verdadeiro pão do céu é o Pai quem dá, porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Então lhe disseram, Senhor, dá-nos sempre desse pão. E eles não tinham entendido que o pão já estava ali, já estava oferecido, e Jesus tem que deixar isso claro. Eu sou o pão da vida, e o que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já vos disse que, embora me tenhais visto, não credes. Você crê nele? Ou você crê só quando ele faz alguma coisa para você? Ou você crê só quando ele atende às suas petições, os interesses do seu coração? O que vai fazer toda a diferença aqui nesse contexto é se você crê nele por quem ele é, não pelo que ele faz. Ou pelo que ele deixa de fazer. E esses homens esperavam que Jesus fizesse o que eles estavam esperando. Que realmente acalentasse o desejo do coração deles. E eles vão continuar reclamando e olhando para a questão literal. E eles se inflamaram porque Jesus disse, eu sou o pão da vida. E eles vão dizer no verso 42, não é esse Jesus o filho de José? Acaso não lhe conhecemos o pai e a mãe? Como pois agora diz, desci do céu? Eles começam a desacreditar em Jesus e deixar de vê-lo como Messias e Salvador de fato. Respondeu-lhes Jesus, não murmureis entre vós, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu ressuscitarei no último dia. E Jesus dá mais algumas explicações a respeito da sua missão, a respeito da sua busca na direção do ser humano, de que ele era o pão do céu, que veio para dar vida ao homem. E isso fica evidente no ministério de Jesus desde o começo. Quando ele sai dos 40 dias de jejum no deserto, o diabo vai dizer, se tu és o Filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E Jesus vai dizer uma coisa, não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Nesse contexto nós vemos isso que Jesus pretendeu dizer lá no deserto claramente aqui. O pão literal que eles estavam se referindo ao pão que caiu no deserto de Moisés era o pão físico, material. E como pão material ele representa aquilo que o homem pode fazer. E por que é que Jesus não come? Porque é natural, depois de um período de jejum, como é que você quebra o jejum? Com jejum, comendo. Era natural que depois de 40 dias no deserto Jesus comesse. Não era natural? Mas diante do contexto em que isso foi apresentado, com o plano da salvação sendo provado e testado, aquilo ali, se Jesus usasse o seu poder para transformar as pedras em pães, ele estaria usando o seu próprio poder em benefício próprio. E isso estaria fora do plano da salvação, porque ele deveria viver aqui como homem e depender única e exclusivamente do poder do Pai e não do seu próprio poder. E quando ele diz, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, ele está dizendo, eu vou alcançar a vida eterna, não por aquilo que como homem posso fazer, mas por aquilo que Deus declara sobre mim. O que Jesus estava dizendo para aqueles homens era, vocês colocaram um monte de regras, tem um fardo muito pesado sobre vocês. E não é pelo fazer, não é por fazer o que está no coração de vocês que vocês serão salvos, ou terão vida eterna, mas é por aquilo que o Pai declarar sobre a vida de vocês. E está aqui a própria palavra encarnada e vocês não estão aceitando. E eles se escandalizaram com isso. Jesus vai repetir no verso 48, eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu para que todo o que dele comer não pereça. E Jesus vai falar algo agora que vai chocá-los. Versículo 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém dele comer,
viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E esse texto pode ser a chave para a gente entender os textos que virão na sequência e que talvez não foram bem entendidos pelos líderes e discípulos que estavam ali naquele momento. Jesus vai dizer: se alguém dele comer, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Ele já estava se apresentando como uma oferta de sacrifício no lugar do pecador. Disputavam, pois, os judeus entre si, dizendo: como pode este dar-nos a comer a sua própria carne? Eles ainda estavam sendo muito literais. E por que o discurso de Jesus vai escandalizar esses discípulos aqui? Porque havia uma proibição clara de se comer carne com sangue. E você sabe por que tinha essa proibição de se comer carne com sangue? Porque sangue é símbolo de vida. Por isso é orientado na palavra de Deus o não comer carne com sangue. E eles cumpriam isso à risca. Mas aí você vai ter Jesus falando de comer da minha carne. Isso vai escandalizá-las. Como assim? Ele está falando de comer da sua própria carne. Para além de carne com sangue, um certo tipo de canibalismo aqui. E aí no verso 53, Jesus vai dizer: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Jesus termina de escandalizar os seus discípulos aqui. Se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem vida em você mesmo. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. Pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue permanece em mim e eu nele. Se havia proibição para não se comer carne com sangue, porque sangue é símbolo de vida, Jesus usa isso como uma ilustração. Para tratar de algo espiritual que ele está tratando desde o começo, ele vai dizer: se você não comer da minha carne e não beber do meu sangue, você não tem vida. Por quê? Porque ele é vida. E o que é comer da carne e beber do sangue? É aceitar a Cristo Jesus. É permitir que a vida dele tome conta da sua. É permitir que aconteça o que Paulo vai dizer: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Comer da sua carne e beber do seu sangue é participar da vida de Cristo. E aí tudo vai fazer sentido a respeito do que Jesus veio ensinar. Ele vai dizer que ele é a videira verdadeira e nós somos os ramos. A essência da seiva que vai para o ramo, ela parte do tronco, da raiz, ela é a mesma. A ideia é que no meu corpo corra o sangue de Cristo, metaforicamente falando. É que a vontade de Cristo seja a minha vontade. É que o desejo de Cristo seja o meu desejo. É que assim como ele assumiu a cruz, eu assumo a minha também, conforme Mateus 10, a partir do verso 34, diz para nós: quem amar mais o seu pai ou a sua mãe não é digno de mim. Quem não tomar a sua cruz não é digno de mim. E quem procurar viver só pelos seus próprios interesses e achar que está ganhando a vida, vai na verdade perdê-la. Porque aquele que entrega a sua vida para que a minha vida seja vivida nele, esse vai achá-la para a eternidade. Pelo que você tem vivido. Você tem vivido de outros sonhos, de outros planos, de outros interesses? Ou você tem comido da carne e do sangue de Cristo? Jesus desaponta todos aqueles discípulos dizendo:
agora não é trono, agora é cruz. E precisa ser cruz para que um dia possa ser trono. E você está disposto a ouvir isso de Jesus? Quando Ele te disser: filho, isso não é para agora, isso é para depois. Agora é cruz, agora é dor, agora é sofrimento, é desilusão. Mas depois vai ser trono. Depois vai ser vida eterna. Diante desses desapontamentos colocados pela vida diante de nós, você é daqueles que vão se retirar como esses discípulos se retiraram? Porque depois que Jesus disse essas coisas, eles vão dizer no verso 60, duro é esse discurso, quem o pode ouvir? Mas Jesus, sabendo por isso mesmo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, interpelou-os: isto vos escandaliza? O que será então, pois, se virdes o Filho do Homem subir para o lugar onde primeiro estava? O Espírito é o que vivifica. A carne, ele falando carne no sentido de natureza agora, a carne, o homem, para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são Espírito e são vida. E pode ser que Ele tenha conduzido a sua vida não da maneira como você esperava. Pode ser que muitas orações não foram respondidas da maneira como você queria. Qual é a tua resposta diante disso? Você está disposto a continuar acreditando? Ou quando então o Evangelho aparece diante de você, mostrando que você tem que abandonar algumas coisas, perdão, para colocar Deus em primeiro lugar. Quais são os interesses que você precisa abandonar para colocar o interesse maior na pessoa de Cristo Jesus e na eternidade? O que é que você precisa abandonar para ser digno dele? É alguém que você ama mais do que ama Cristo? É uma condição a qual você ama mais do que ama Cristo? É um status? É um pecado? O que tem impedido de você colocar a Cristo em primeiro lugar? E de crer nele, de não depender dessas coisas para vir até ele? É simplesmente por ele? É simplesmente por causa dele, de quem ele é? Esses discípulos, eles acabaram abandonando, como diz o verso 66, à vista disso, muitos dos seus discípulos o abandonaram e já não andavam com ele, porque não teriam os desejos do seu coração atendidos da maneira como gostariam. E aqui a Bíblia dá a entender que havia uma multidão de discípulos de fato ali, e esses discípulos foram embora, mas os 12 ficaram ali. Então Jesus perguntou aos 12, porventura, quereis também vós retirar-vos? Sabendo dessas coisas e que vai ser assim, vocês também querem ir embora? Querem deixar esse caminho, esse propósito? Querem voltar para buscarem os seus próprios interesses? E aí Pedro, usado pelo Espírito, vai responder: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna, e nós temos crido e conhecido que Tu és o Santo de Deus. E vocês? Está tudo bem a maneira como vocês têm vivido? Querem continuar a correrem atrás dos seus próprios interesses? Ou querem de fato colocar Cristo em primeiro lugar? Independente do que aconteça, independente daquilo que Ele vai fazer, aceita o desafio de simplesmente confiar e se entregar, e deixar que Ele faça o que tem que ser feito, e deixar que Ele continue no controle de todas as coisas? Ou você quer se retirar?
E se Jesus fizesse essa pergunta para mim e para você hoje, vocês também querem ir? Meu desejo é que nós pudéssemos responder como Pedro. Para quem nós iremos, Senhor? Não existe vida em nenhum outro lugar. Não existe propósito em nenhum outro lugar. Não existe salvação em nenhum outro nome para onde eu vou, Senhor. E que seja esse o motivo de você buscá-lo todos os dias. É porque é por Ele. Para Ele. É por causa dEle. Única e exclusivamente, nada mais. E quem sabe você possa declarar para Ele hoje: Senhor, independentemente do que vier a acontecer, independentemente das coisas que eu tiver que enfrentar, independente das respostas que o Senhor me der, é pelo Senhor, não é por nada mais. É para ser digno do Senhor. É para amar o Senhor mais do que qualquer outra coisa. E se for por isso, e se você quiser dar essa resposta para Ele, eu quero convidá-lo a cantar conosco essa canção que diz que é tudo por Ele. É tudo para Ele, é tudo por causa dEle. Coloque-se em pé e declare isso para o Senhor, cantando conosco. Proclamam as obras do Eterno, galáxias cantam de sua imensidão, e uma voz com sons de glória ecoa em toda a criação, do grão que faz a vida irromper, o esplendor invisível faz nascer, e uma voz com sons de glória ecoa em nosso coração. Posso ouvir só a igreja diante dele.
Senhor. Nossa vida Mais uma só vez, a por Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Diante dele nos rendemos, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a glória e para sempre, é tudo por Ele, tudo por Ele. A Ele a honra e glória, cante. A Ele a honra, a glória e o louvor. Que o reino seja em nós, e nossa vida só por Ele. Amém. Querido Deus, a quem nós iremos, Pai? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. E às vezes a gente busca significado, felicidade e até mesmo salvação em tantas coisas, ó Deus, desse mundo, em tantas coisas que são frutos dos nossos interesses pessoais, carnais e passageiros. Mas entendemos que a vida verdadeira, a vida que importa, a vida que dura para sempre, só pode ser encontrada em Cristo Jesus. E muito obrigado, ó Pai, porque para nos dar essa vida, muitas vezes o Senhor precisa frustrar os nossos planos terrenos. Muitas vezes o Senhor precisa nos dizer não. Muitas vezes o Senhor precisa nos confrontar como um espelho do Evangelho, para que possamos discernir os propósitos e as intenções do nosso coração, e que tudo isso seja pesado hoje mais uma vez. E que ao olharmos para nós possamos reconhecer, ó Deus, o quão distantes andávamos do Senhor, e que possamos de fato, como teus discípulos, seguirmos os teus passos. Entregarmos a nossa vida e confiarmos, independentemente de entendermos todas as coisas, ou de termos todas as respostas que gostaríamos de ter, mas que o Senhor nos baste nessa caminhada. Que o fato de termos o Senhor em nossa vida, em nosso coração, seja para nós o suficiente. E que assim possamos viver mais do céu e menos da terra. Guarda o nosso coração nas tuas mãos e nos abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Essa é a Nova Semente, uma experiência real e transformadora com Deus, e que na presença dele você tenha um bom restante de sábado.